Olá, aqui é a Prof. Gabriela Boneberg, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim compartilhar com você algumas atividades, algumas ideias, sugestões de propostas para você estar trabalhando aí na sua turminha do berçário. Mas lembrando que são atividades que você também pode elaborar com a turminha do maternal, da pré-escola. Você consegue adaptar essas propostas, são atividades bem legais, fáceis, simples de realizar, que a gente sabe aí que nós professoras temos uma rotina muito corrida, né? Então, são atividades bem simples que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí com a sua turma. Vamos lá? Mas antes, já deixe seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as dicas e ideias que eu compartilho aqui com você, certo? Bom, como primeira sugestão de atividade, eu trouxe para você um território de aromas, um território com cheirinhos diversos, aromas diversos, para você montar aí na sua turminha. Vou deixar a imagem aqui do lado de como que ficou essa proposta, esse contexto. Eu sempre gosto de, pelo menos uma vez na semana, levar para os meus bebês atividades de contexto investigativo. Então, eu vejo essas atividades, essas propostas, né, esses espaços, como um ambiente que, além de despertar muita curiosidade, eles também aprendem a partir das suas próprias descobertas. Então, eles mesmos, né, vão se descobrindo ali à medida em que vão explorando esse espaço, esse ambiente. Então, como é que eu fiz essa atividade? Eu coloquei em garrafinha PET, daquelas pitulinhas de refri, de suquinho, diversos aromas dentro, diversas cravo, canela em pau, alecrim, hortelã, enfim, tudo que eu achei de elementos, de ingredientes, né, que tenham um aroma forte, assim, que eles conseguem sentir e perceber esse aroma ali manipulando a garrafinha, eu coloquei dentro das garrafinhas, tá? Então, como é que eu furei essas garrafinhas, né, que é uma dúvida bastante frequente. Um dia antes de eu levar para a turma, né, em casa, eu peguei garrafa por garrafa e furei com prego quente. Então, eu esquentava o prego ali na boca do fogão e furava as garrafinhas. E aí, depois eu coloquei os aromas, em cada garrafa um aroma. Casca de laranja também eu coloquei, casca de limão, né, casca de tangerina, que no sul a gente chama de bergamota, né, cada estado tem um lugar, uma maneira de chamar essa fruta. Então, também é bem válido colocar essas frutas, assim, essas casquinhas de frutas que tem um aroma forte, que as crianças vão perceber ali. E aí, eu montei esse espaço. Para não ficar só as garrafinhas, eu também coloquei folhas, né? Então, eu peguei ali folhas de árvores frutíferas, né? Folhas de laranjeira, de limoeiro, coloquei no espaço também. E aí, então, eu convidei a minha turminha para explorar. E, gente, foi maravilhoso, foi incrível. E a gente trabalhou o sentido do olfato, principalmente, né? Quando eles perceberam que, né, podiam cheirar, então eu pegava, cheirava. Olha, pessoal, dá pra gente cheirar, sentir o aroma, do que tem dentro. Olha só esse aroma, que gostoso, né? E aí eles iam também explorando e percebendo esses aromas diferentes. Foi muito legal, foi um contexto, assim, um espaço que eles exploraram muito e com elementos muito simples, gente. A gente não precisa de grandes elementos, de grandes atividades, né? A gente consegue aí trabalhar o olfato, trabalhei o sentido da audição, porque eles sacudiam as garrafinhas, faziam barulho. A gente trabalha aí várias percepções sensoriais a partir de uma atividade simples, né? Precisei só de garrafinha e ingredientes aí, elementos que eu achei na própria natureza. Então fica aí uma dica de uma atividade extraordinária. A minha turma amou e super simples, super fácil, muito simplesinho de fazer, tá? Bora pra próxima? Outro contexto que eu fiz com a minha turminha, e gente, esse foi um sucesso, muito sucesso mesmo, porque eles gostaram demais, foi o da borboleta. Foi um borboletário que eu fiz com a turma. E como é que eu fiz esse borboletário? Deixar a imagem aqui ao lado. Esse borboletário eu imprimi com antecedência em casa as borboletas, né? Recortei as borboletas coloridas e na sala eu pendurei, eu colei até na parede um TNT azul e coloquei essas borboletinhas no TNT, né? E no chão eu coloquei imagens de verdade de borboletas, tá? De borboleta de verdade. Gente, peguei no Google as imagens, coloquei ali. E
Junto eu coloquei folhinhas de árvore. Eu sempre gosto, quando vou montar contexto, de colocar elementos da natureza. Acho que é muito bom, né? A gente tem já dentro da gente essa conexão com a natureza. Então, por que já não, desde o berçário, oferecer esses materiais, esses elementos que estão aqui na nossa mão, né? Para as crianças explorarem. No chão eu coloquei então as gravuras das borboletas. E eu fiz, gente, um casulo com barbante, com cordão, tá? Então eu enrolei um gravetinho que eu tinha, enrolei um cordão branco que tinha lá na escola, num graveto, e peguei uma fita crepe e coloquei nas pontinhas, assim, pra segurar, para o cordão não desenrolar. E coloquei esse meu casulo, né, em cima de uma folha de árvore. E trouxe então a minha turma, né, para explorar o borboletário. E, gente, eles amaram demais, amaram. Eles ficaram assim encantados explorando o borboletário, né? E antes de a gente começar a explorar, a gente cantou a música Uma Borboleta da Sara do Vale. Então já era uma canção que eles já conheciam, eu já vinha trazendo essa canção nas rodinhas de música todo dia para eles, né, para eles já irem pegando ali a coreografia do jeitinho deles, porque eles ainda são pequenininhos, né, berçário, gente, então eles são bebezinhos ainda, mas eles já vão, né, eu tenho vários ali com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, eles já estão bem espertos, assim, e aí eles acompanhavam a música e já sabiam alguns gestos, né, para acompanhar a canção, então a gente antes ali, nós cantamos com eles essa música, que tem tudo a ver com o contexto, né, e depois liberamos ali o contexto para eles explorar. E eles amaram, gente. Foi muito bom. Eles ficaram encantados com as borboletas. Como a criança tem uma conexão forte com a natureza, né? Com aquilo que vem da natureza. Então, nesse caso, eles viam ali viam as imagens das borboletas e ficavam encantados, né? Com as cores, com a borboleta. E a gente estimulou o vocabulário. O que que tem aqui? Ô, Joãozinho, o que que tem aqui? É a borboleta! E eles falavam, reproduziam a borboleta. Como é que a borboleta faz? Ela voa. Então, tudo isso veio a um show, assim, de descobertas e de encantamento. E eles amaram demais. Então, fica uma dica aí pra você. Eu apenas imprimi as borboletas da internet, gente, e colei um TNT azul atrás. E foi isso, né? Fiz conforme a minha criatividade, você pode fazer aí conforme a sua, pode colocar flores, né? Enfim, pode fazer aí da maneira que você achar melhor trazer essa proposta para a sua turma. E lembrando que eu fiz com a minha turma de berçário, mas se a sua turma é de maternal 1, né? Criancinhas de 2 a 3 anos, eles também vão explorar e vão amar essa proposta. Vale muito a pena você fazer. Super simples, fácil, rápido e uma delícia de fazer, eles adoraram, tá? Vamos para mais uma atividade? Outra proposta também envolvendo aí contextos investigativos e muito simples de fazer é um espaço com materiais recicláveis. E essa é uma atividade bem legal para fazer com eles. Eu fiz nesse semestre agora em junho, que era a semana do meio ambiente, né? Então eu trouxe para eles vários materiais recicláveis, montei ali um contexto investigativo. É esse aqui da imagem, e eles exploraram, e gente, saiu o binóculo dos rolinhos de papel higiênico, eles faziam binóculos, eles exploraram encaixar os rolinhos nas bandejas de ovos, sabe? Eles falavam dentro dos rolos, né, e ouviam a sua voz saindo diferente. Então, assim, foi uma proposta que envolveu muito os meus alunos, eles gostaram demais, e, gente, eu usei só material reciclável, então assim, foi caixa, bandeja de ovos, né, embalagens vazias de plástico, rolo de papelão, então tudo que eu encontrei eu usei para fazer essa atividade e eles amaram explorar, eles construíram torres, eles construíram assim, enfileiraram rolinho, eles botavam os rolinhos dentro das embalagens plásticas, então, assim, foi demais. Se você tiver caixinha de leite, também é uma ótima opção para trazer para eles empilharem, criar torres, né? E a gente desperta a imaginação, criatividade, coordenação motora, porque eles, né, motricidade fina, eles vão estar mexendo ali com as mãozinhas. Então, assim, a gente tem um mundo de descobertas com materiais simples,
recicláveis, é só você montar em um contexto e tá tudo certo. Essas atividades de contexto, as crianças ficam, ó, explorando, ficam muito tempo explorando, brincando, elas compartilham materiais com os coleguinhas, né? Elas criam, elas exploram e elas são protagonistas da sua própria aprendizagem, porque elas mesmas aprendem a partir do que elas estão vivenciando e a partir do seu interesse. Então é importante que você traga pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, né? Nem que seja uma vez no mês, uma atividade de contexto investigativo para as crianças, eles amam explorar. Outra atividade também envolvendo contexto investigativo, gente, muito boa. Eu tô dando aqui uma chuva de ideias para vocês, né? Vocês fazem conforme a necessidade aí da turminha de vocês, né? Tô dando as minhas ideias aqui, que eu fiz com a minha turma, deu certo, então eu resolvi compartilhar. Outra atividade maravilhosa que envolvendo também esses contextos investigativos, né? Um detetive das cores. Essa eu amei. Eu peguei lupas coloridas que eu fiz com papelão e celofane. Essas lupas, tá? Recortei ali, gente, no olho, tá? Não usei molde, não usei nada, né? Minhas lupas ficaram até um pouquinho torto, assim, mas eles amaram mesmo assim. E aí eu fiz essas lupas com celofane colorido. E aí eu coloquei no ambiente, né, aqueles celofanes, aquelas lupas coloridas, né, de celofane, e junto eu coloquei tudo aquilo que eu via que tinha cor. Então eu coloquei bolinhas coloridas, eu coloquei CD virado, né, para a parte aquela cinza, aquela parte prata que tem cores assim coloridos, né, que fica parecendo um arco-íris. Coloquei também, como eu falei para vocês, eu amo trazer a natureza para dentro da sala, né? Então, eu também coloquei folhas de árvores e as crianças utilizaram daquelas lupas para explorar o ambiente. Então, eles viam tudo com uma outra cor, né? Quem pegou a lupa azul enxergava tudo azulado, né? Quem pegou a lupa verde, tudo esverdeado, né? Então, assim, eles amaram, gente. E olha como a gente estimulou aí a percepção visual deles, né? Colocavam uma lupa, tiravam, nossa, tá de outra cor. Colocavam uma lupa, tudo azul. Tirava a lupa, tudo da cor que é, né? Então ali eles exploraram e ficaram, ó, explorando a atividade. Depois eles largaram as lupas e foram explorar o CD, foram explorar as bolinhas, foram explorar os elementos naturais que eu trouxe. A criança tá em constante descoberta, tá em constante desenvolvimento, né? Então, quando o professor ele tem esse olhar de montar um ambiente, um espaço que a criança possa investigar por ela mesma, descobrir por ela mesma, isso, gente, é genial, né? Isso é genial quando a gente consegue fazer. As atividades dirigidas são importantes, são muito importantes. Nunca abra mão das suas atividades, mas faça contextos. É importante, é simples, é rápido e a criança ama, eles amam. Então, fica uma dica aí de uma prof que trabalha aí com a educação infantil há mais de 12 anos. Façam esses contextos, vale muito a pena. E mais um contexto também muito legal que eu fiz com a minha turminha do berçário foi pegar embalagens vazias de requeijão, essas de doce, sabe? Que vem doce de morango, que vem doce de pêssego, sabe? Essas chimia. Aqui no sul a gente chama de chimia, sabe? Mas os potinhos plásticos, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem como é que eu fiz. E esses potinhos transparentes, gente, potinho transparente. Dentro desses potinhos, colocar materiais diversos que vocês queiram colocar. Eu coloquei plástico bolha, eu coloquei bolinhas que a gente tem lá na sala de crochê, também que eles gostam muito de brincar. Coloquei elementos da natureza, nunca pode faltar meus elementos da natureza, né? Coloquei pinha, coloquei folha de árvore, né? Coloquei vários elementos dentro desses potinhos. E os meus alunos, aí fiz um contexto, montei um contexto, né? Então, vou deixar a imagem aqui para vocês acompanharem, tá? E os meus alunos tiveram que abrir os potinhos para pegar o que tinha dentro. Então, olha só como a gente despertou aí a curiosidade dessas crianças, né? Então, eles observaram o contexto, olharam os potinhos e iam escolhendo o que eles queriam abrir, então, para retirar o que tinha dentro, né? Ou para ver o que tinha dentro ali, manipular no que estava dentro do potinho, escondido dentro do potinho. Então, foi incrível. Coloquei tecido também colorido. Então, assim, eles amaram
Foi uma atividade que prendeu bastante a atenção deles. A gente trabalhou muito a motricidade fina, né? Então, eles abriam os potinhos, retiravam o que tinha dentro, depois fechavam os potinhos, né? Teve uns que colocaram de novo os elementos dentro do potinho para fechar o potinho. Então, a criança aprende a abrir, aprende a fechar. A gente vai trabalhar a destreza, a força nas mãos, a curiosidade, a visão, a atenção, curiosidade. Então, é uma chuva de desenvolvimento com uma atividade super simples, gente. Pote plástico com tampa e os elementos que você escolhe para colocar dentro. Pode ser brinquedo, objeto, material, o que for, você colocar dentro dos potinhos e fechar para os seus alunos explorar. Então, assim, super simples, atividade muito, muito boa. As crianças vão desenvolver um monte e você vai usar aí materiais simples que com certeza você tem na sua casa, você tem na sua escola e os seus alunos vão amar a criança sendo protagonista do seu próprio desenvolvimento dentro de um olhar pedagógico, um olhar tão sensível da professora. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu material de berçário, vou deixar os links dos meus outros materiais também, mas como esse é um vídeo mais para prof de berçário, né? Então, aqui embaixo você tem o link do meu material com 315 atividades para berçário, né? Muita atividade, muita proposta para você ter aí à mão por todo o seu ano letivo, tá? Então, vem muitas ideias, muitas atividades, tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu planejamento completo de berçário, com mais de 300 planos de aula, com atividades incríveis aí para você usar e utilizar nas suas aulas, certo? Vou ficando por aqui. Um beijo para você e até a próxima.